And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Olá pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula do canal do Implacável Concursos. Bom, eu sou o professor Pablo Leonardo, sou professor de informática e eu tô aqui para a gente falar de coisa boa. Eu tô aqui para a gente falar de informática para o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina. Bom pessoal, estamos diante de um dos concursos que são assim extremamente disputados e uma prova com um nível de dificuldade muito bom. Né? Por quê? Porque quem elabora a prova é o CESP-Sebrasp. Não sei se você já teve a oportunidade de resolver questões do CESP, mas já te aviso que são questões específicas, para não falar que são difíceis. Eu acho que a gente fala difícil, né, quando a gente não dá conta de resolver, porque mesmo estudando. Mas o CESP não. O CESP é um nível de dificuldade justo. E quando eu digo justo, quer dizer que quem não está estudando não faz. E quem está estudando, se estiver estudando direito, consegue fazer. Tá certo? A parte de informática é a parte que mais pega candidatos em todos os concursos, gente, sem exceção. Você pegar concurso da área policial, fiscal, tribunais, a parte de informática é a parte que mais elimina. Mas por quê? Né? A gente teve até uma experiência, estou passando por essa experiência exatamente hoje, enquanto eu gravo essa aula, porque acabou de ter um concurso muito grande aqui em Minas. E muita gente está falando comigo, poxa Pablo, mas caiu justamente o que eu pensava que não ia cair. Ô, gente, num concurso não cai o que você pensa que vai cair, ou o que você quer que caia. Vai cair o que está dentro do conteúdo programático. Então, como é que você vai estudar? Você vai olhar conteúdo programático, né, e você vai procurar um curso preparatório que tenha, né, todo esse conteúdo programático, né? E o implacável na área policial é quem está batendo todo mundo aí. Né? Felizmente a gente oferece bom conteúdo. No YouTube mesmo, a gente está aprovando muitos candidatos. Você pode perceber aí pelos depoimentos, né? Pô, estava sem dinheiro para estudar, mas eu aproveitei uma aula gratuita no YouTube, arrebentei, fiquei em 5º lugar, fiquei em 6º lugar, 7º lugar. Então assim, gente, não é desculpa para não estudar, tá? Vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá? Disponibilizo aqui agora, tá, o meu Instagram, @professorpabloleonardo, já adiciona lá, porque senão essa informação pode ficar perdida para você. Chega uma hora que você fala, pô, precisava daquele cara, agora eu nem sei mais onde ele tá. Tá aí, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer o que nessa aula? A gente vai resolver questões CESP, isso mesmo. Então eu vou começar a te explicar, né, como que o CESP gosta de cobrar as coisas. Então nós vamos fazer uma teoria por meio de exercícios. Pode ser? Então vamos lá, tá? Vocês vão ver que para isso eu vou usar meus slides, tá? Eu vou anotar nos slides e eu também vou fazer anotações no Word. Todas as anotações que eu fizer, todos os recursos que eu usar, gente, eu recomendo fortemente que você tire foto da tela, que você anote também. Informática, meus amigos, é igual matemática. Para a gente aprender, a gente tem que fazer nossas anotações. Então vamos lá? Pessoal, olha essa questão aqui. Detalhe. Todas as questões que nós vamos resolver aqui são questões CESP. Nível de dificuldade elevado, tá? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente quer passar. A gente vai passar. Independente da gente gostar de informática ou não. Né, gente? É igual quando você vai oferecer um serviço para alguém. Por exemplo, você vai ser um policial militar. Mas eu vou ter que oferecer serviço para a sociedade? Vai, você é um servidor. Nossa, mas eu odeio meu vizinho, eu vou ter que proteger meu vizinho? Vai. É o seu papel.
Mesma coisa, você pode detestar informática, você pode detestar direito, português, porém você precisa aprender essas disciplinas para você ser aprovado no concurso. Então, vamos tornar a sua caminhada mais leve possível, né, gente? Então, se você ficar falando eu não gosto, eu odeio, ai meu Deus, toda hora que eu falo alguma coisa, você fica soprando, parece bobo. Não, pega, absorve o negócio, para de reclamar, vamos fazer o que deve ser feito, cara. Dificuldade todo mundo passa, gente, todo mundo passa. O Windows é um sistema operacional que oferece a seus usuários a opção de fazer backup automático das pastas, documentos, imagens e área de trabalho para um local dentro da solução de nuvem computacional da Microsoft, que é denominada. Bom, vamos lá. Primeira coisa, qual que é o primeiro conceito forte aqui? Backup. A nossa banca CESP, muitas das vezes, ela chama isso dessa forma aqui, ó, BKP. Tá certo? E isso é o quê? Cópia de segurança. Tá? Então, o que é o backup? É você copiar os seus arquivos e armazenar essa cópia em um local seguro. Porque se acontecer alguma tragédia e você perder esses arquivos, você tem como recuperar. Certo? Então, isso é o backup. Tá, gente? E o backup, hoje em dia, a gente recomenda que ele seja feito em 2 locais. Ou a gente faz em mídia removível. O que é mídia removível? Pendrive, HD externo, CD, DVD. Ou a gente pode também fazer um backup na nuvem, na internet. Tá certo, gente? Então, aqui vai surgir um conceito que a gente chama de Cloud Computing, que é o quê? Computação em nuvem. Tá certo? E o que é essa computação em nuvem, meus amigos? Computação em nuvem é quando aquele serviço que nós estamos usando, ele não é oferecido diretamente pelo nosso computador, mas sim por um servidor da internet. Eu vou te dar um exemplo. Quando você, não sei se é da sua época, mas quando você queria assistir um filme, você não precisava estar com o DVD na mão? Aí você tinha que pegar com seu amigo, ô irmão, presta o DVD de tal filme aí o cara te emprestava o DVD para você assistir. Tem quanto tempo que você não faz isso? Muito tempo, né? Hoje em dia, quando você quer assistir um filme, você faz o quê? Netflix, não é? Amazon Videos, HBO Max, não é? YouTube, não é isso mesmo? Isso é computação em nuvem. A nuvem é a internet. Então a gente chama de computação em nuvem, né, quando a gente está utilizando um serviço que não está no nosso computador diretamente, mas sim em um computador que está na internet. Então a gente usa a internet para acessar. Então esse vídeo que você está assistindo agora do YouTube, ele não está no seu computador, ele está no servidor do YouTube e você precisa estar conectado à internet para acessar. Beleza? Então isso é a computação em nuvem. Da mesma forma, você pode acessar, por exemplo, vou te dar um exemplo, você pode salvar um arquivo num pendrive. Pode ou não pode? Pode. Você pode salvar um arquivo no seu computador. Pode ou não pode? Você pode salvar um arquivo num HD externo, num CD, num DVD. Porém, você tem aquele problema do seguinte: toda vez que você quiser acessar o arquivo, você precisa estar com aquele dispositivo em mãos. Então você também pode salvar esse arquivo na nuvem. Então, quando a gente vai salvar na nuvem, a gente chama de Cloud Storage. Ou Cloud Storage significa o quê? Armazenamento em nuvem. Tá? E nós temos diversos serviços, gente, que permitem o armazenamento em nuvem. Vou te dar alguns, certamente você conhece. Ó, nós temos um que se chama OneDrive. Nós temos um outro que se chama Google Drive. Nós temos um que se chama Dropbox. E não vem ao caso se eles são gratuitos ou não. O fato é que esses são serviços que oferecem espaço para você salvar suas informações na internet.
Se você salva isso na internet, você pode até compartilhar isso com outras pessoas, outros usuários. Tá certo? A questão pergunta: qual é a solução de armazenamento de dados em nuvem da Microsoft? Tá? Aí presta atenção. Não é a letra A, não pode ser. A letra C também não. E a letra D também não. Na verdade, a questão ela só te apresentou duas soluções de armazenamento em nuvem, que é o Dropbox e o OneDrive. Os dois são, porém, o que é da Microsoft é o OneDrive. Presta atenção. Quem é usuário do sistema operacional Windows tem acesso nativo, ou seja, por padrão, consegue acessar o OneDrive e salvar suas informações lá dentro. Você tem uma certa capacidade gratuita e se você precisar de mais espaço, você compra esse espaço. Ok? Então aqui o OneDrive. Então, gente, é o quê? Conhecer os detalhes da computação em nuvem. É conhecer o que é computação em nuvem. Afinal de contas, é uma tendência da nossa banca. Ok? Beleza. Pessoal, aqui eu tenho uma outra questão maravilhosa. É uma questão de correio eletrônico. Tá? Ô, gente, essa questão é uma questão, assim, fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. Que ela é o seguinte. Quando você vai mandar um e-mail para alguém, aí eu já vou mandar aquela revisão aqui. Vou imaginar que existe uma mensagem de e-mail de Implacável para Pablo e Elias, CC Rafael, CCO Lucas e Karina. E aqui o assunto reunião. Tá. Gente, o que a gente precisa entender aqui? Tá? O campo de é o campo onde são cadastrados, onde é mostrado o endereço do remetente, que é quem está enviando a mensagem. Para CC e CCO, ali todo mundo que está ali dentro é o quê? Destinatários, ou seja, são as pessoas que receberão a mensagem. Beleza. Mas qual que é a diferença do CCO? A diferença é o seguinte. O pessoal que está no campo CCO, por exemplo, Lucas, Karina, eles são destinatários ocultos. E o que significa? Aqui, ó. Eles são ocultos. O que significa eles serem destinatários ocultos? Significa que eles recebem a resposta, mas sem que o Pablo, o Elias e o Rafael saibam. Então, por exemplo, é como se eles ficassem escondidos. É como não? Eles estão escondidos. Então, o Lucas não sabe da Karina e a Karina não sabe do Lucas. Tá? Mas o Lucas sabe do Pablo, sabe do Elias e do Rafael. Tá? Assim como a Karina sabe do Pablo, do Elias e do Rafael. Mas a Karina não sabe do Lucas e o Lucas não sabe da Karina. Então, essa é a primeira lição. Quem está no CCO está oculto até para quem também está no CCO. Certo? Beleza. Aí, a gente tem que pensar agora no seguinte. Ele fala assim, ó, no Outlook, caso o usuário receba uma mensagem enviada para ele com cópia para outros dois destinatários, então assim, ó, Então, vou imaginar aqui, ó, veio para o Lucas e no CC veio a Bárbara e o Zé. Tá, e quem mandou? O Toninho. Então, o Toninho mandou a mensagem para o Lucas com cópia para a Bárbara e para o Zé. E proceda com o comando responder, a mensagem será respondida. Bom, gente, a gente precisa ficar atento ao seguinte: existem dois comandos que devem ser considerados: responder e um outro chamado responder
a todos. Qual que é a diferença entre eles? Quando você responde, presta atenção, gente. Quando a gente responde uma mensagem, somente quem te mandou a mensagem recebe sua resposta. Ou seja, quando você responde uma mensagem, somente o Toninho recebe a resposta. Então, qualquer um desses aqui que clicar em responder, somente o Toninho recebe a resposta. Agora, quando clica em responder a todos, presta atenção agora, o remetente e todos os outros destinatários recebem a resposta, exceto aqueles que estão ocultos. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Se o Lucas clicar em responder a todos, quem recebe a resposta? O Toninho. Mas a Bárbara e o Zé não recebem? Peraí, desculpa. Vou de novo, tá? O Lucas, se ele clicar em responder a todos, quem recebe? O Toninho, a Bárbara e o Zé. Por quê? Porque eles estão no campo CC. Só não vai receber a resposta quem? Josi. Por quê? Porque ela está no campo CCO. Agora, se a Bárbara, que está aqui, clicar em responder a todos, quem recebe? Toninho, Lucas e o Zé. Mas e a Josi? Não, porque ela está no CCO. E a Josi, por sua vez, se clicar no responder a todos, quem que vai receber? Todo mundo, exceto quem estiver no CCO. Ou seja, como não tem ninguém com ela no CCO, todo mundo vai receber a resposta. Mas, por exemplo, vamos imaginar que o Antunes tivesse aqui com ela no CCO. Então, se a Josi, que está aqui, clicasse em responder a todos, quem ia receber? Toninho, Lucas, Bárbara e Zé. Só não receberia o Antunes. Aí o pessoal fala assim, mas é assim mesmo? Sim, é assim. É assim que funciona. Mas ela não está oculta? Sim, mas quem está oculta é ela, e não os outros. Então, quando ela responde a todos, todo mundo recebe, exceto quem estiver oculto. Tá certo? Só que aqui, tá? Isso aqui, gente, é só um ensinamento. Porque a questão era mais fácil. Ela fala que se alguém clicar no responder, a mensagem vai ser respondida para quem? Para os destinatários? Não. Ao remetente e aos destinatários? Não. Apenas ao remetente. Lembre-se, gente, quando é clicado o botão responder, somente o remetente recebe a resposta. Tá certo? Então, quando alguém clica no responder, somente o remetente recebe a resposta. Agora, quando é clicado no responder a todos, o remetente e todos os outros destinatários recebem a resposta, exceto os que estiverem ocultos. Legal. Foi uma das últimas questões CESP, tá, do ano, essa aqui. Questão 3. Um endereço web é composto por uma sequência de nomes que caracterizam o protocolo, o serviço, o domínio e o arquivo acessado. Esse endereço também é chamado de... Deixa eu te mostrar. Aqui, ó, vou pegar um endereço qualquer aqui na internet, tá aqui, ó, bota de couro. Beleza. Então, tô procurando aqui bota de couro. Tô entrando no site aqui. O site tá pesado, hein? Aqui, ó. O que ele tá falando é esse aqui, ó. Isso aqui é um endereço de um recurso na web. Aqui, ó. Endereço de alguma coisa na web. Tá? Gente, tudo que está na web tem o seu endereço único de acesso. E não existem dois recursos exatamente com o mesmo endereço. Tá? Então, nesse endereço, eu tenho vários elementos. Eu tenho o protocolo, eu tenho o serviço, que é www, eu tenho aqui o domínio, né, que é o quê? Zatine.com.br, né, e eu tenho aqui o nome do arquivo que eu quero acessar. Agora,
Como que chama esse endereço? Esse endereço chama-se URL. Então, o que é a URL? Localizador universal de recursos. Ou seja, o endereço de alguma coisa na web. Gente, tudo que está na web tem o seu endereço único de acesso. Se você pegar uma simples foto de alguém, você consegue acessar essa foto por um endereço. Se você pegar uma música, um vídeo no YouTube, você tem um endereço único de acesso, que é chamado de URL. Tá certo? Então aqui, ó, o HTTP que ele está falando aqui é um protocolo. O www é um recurso. O TCP/IP é outro protocolo. O URL é, de fato, o endereço. Tá? O domínio, ele faz parte da URL, mas exige um estudo mais profundo para vocês entenderem. Mas a questão não exigia que você soubesse o que era domínio. Ela estava perguntando simplesmente qual é o nome de um recurso ou do endereço de acesso de um recurso que está na internet. É URL. Beleza? Não tem outra resposta para isso aqui, tá, gente? Agora presta atenção. Isso aqui que eu vou te ensinar é importantíssimo. Importantíssimo. Presta atenção. Modelos de serviço da nuvem. Ou seja, quando você vai utilizar a computação em nuvem, né, o serviço que você vai usar pode ser no modelo SaaS, IaaS ou PaaS. O que é SaaS? Software como serviço. O que é IaaS? Infraestrutura como serviço. O que é PaaS? Plataforma como serviço. Anota isso para mim, tira foto. Faz o que você quiser, pelo amor de Deus, só não deixa passar. Então, pessoal, é assim. Quando você vai contratar um serviço na nuvem, esse serviço ele pode ser de 3 naturezas: SaaS, IaaS ou PaaS. Tá? Esse é um dos pontos mais específicos que a gente tem da computação em nuvem. Quando a gente fala em SaaS, a gente está falando em usar um software como um serviço. Porque, na verdade, o software, ele é assim, né? Quando você instala no seu computador, ele é um produto. Né? Então, você instalou no seu computador. Mas quando você usa ele na computação em nuvem, na verdade, você consegue usar um software sem que ele esteja instalado no seu computador. Então, você não está comprando aquele software, você está contratando aquele software. Tá certo? Então, quando o serviço que você está utilizando, na verdade, é um software, né? Por exemplo, eu estou usando o Netflix, é SaaS. Ou você está usando o Office 365, que é o Word, o Excel e o PowerPoint, que você consegue usar sem instalar no seu computador, é SaaS. Quando você vem aqui, ó, por exemplo, deixa eu te mostrar. Quando você vem aqui, ó, então eu vou pegar aqui no Google para você ver, tá? Ó, tô entrando no Google, aí eu venho aqui, ó, pum, e clico em documentos. Você vai ver que ele vai abrir um editor de texto aqui para mim. Olha lá, tá vendo? É um software que eu estou usando no modelo de serviço, ou seja, sem que ele seja instalado no meu computador, tá? Agora, eu tenho a opção também de usar a infraestrutura como serviço. O que é infraestrutura como serviço? É recursos computacionais de armazenamento e processamento. Por exemplo, você tem um software muito pesado e você não tem um computador que seja capaz de processar esse software. Ou exemplo, você tem um jogo que você quer jogar, mas o seu computador não é capaz de processar esse jogo. Ele é um jogo que exige um computador muito bom para rodar. Já que você não tem esse computador e você não quer comprar esse computador, você vai procurar alguma empresa na internet que disponibilize esse computador para você. E aí você vai instalar esse jogo nesse computador
remotamente, ou seja, pela internet, e aí você consegue usar, né, esse jogo sem que ele esteja instalado no seu computador. Isso é o IaaS, Infraestrutura como Serviço. Inclusive, os serviços de armazenamento, eles são IaaS. Né? Quando você usa armazenamento em nuvem, você está usando recursos computacionais de armazenamento à distância, ou seja, não é algo que esteja dentro do seu computador. E o PaaS, quando a gente fala PaaS, é plataforma como serviço. A plataforma, gente, é um ambiente de desenvolvimento e teste de softwares. Mas como é que é isso? Como é que é esse esquema desse ambiente de desenvolvimento e teste de software? Quando você quer desenvolver um aplicativo, um software, você precisa, na verdade, de uma série de programas no seu computador para você fazer o desenvolvimento. Além de você ter que conhecer a linguagem, você tem que configurar variável, você tem que configurar banco de dados, uma série de coisas para cada software que você for desenvolver. Então, às vezes, para você, fica chato, inviável, trabalhoso e dispendioso você manter esse ambiente no seu computador. Então, você pode contratar isso em quê? Na nuvem. Então, existem empresas, né? Por exemplo, a Microsoft tem um serviço que chama Azure. Esse Azure é um serviço PaaS, né? Que é plataforma como serviço, ou seja, é um ambiente de desenvolvimento e teste de softwares que você consegue usar sem que esteja instalado no seu computador. Pois bem, vamos à questão. A questão, ela fala o seguinte: no modelo de serviço em nuvem PaaS, são responsabilidades do provedor o fornecimento e o gerenciamento do processamento físico, o armazenamento e o ambiente de hospedagem? Não, né, gente? Na verdade, quando falamos em PaaS, é um ambiente de desenvolvimento e teste de softwares. Tá? Então, esse aqui é um ambiente de desenvolvimento e teste de software. Né? Se fosse a processamento físico, armazenamento, ambiente de hospedagem, aí ele estaria falando do quê? IaaS. E não do PaaS. Quinto, no armazenamento de dados em nuvem, os recursos de armazenamento de objetos oferecem alto desempenho e baixa latência de entrada e saída, sendo adequados para grandes bancos de dados transacionais e aplicações online. Parece que o cara está falando grego, mas não está, não. Tá? O que é a latência? Latência é isso aqui, ó. Às vezes eu viro para você e falo assim: Antônio, a hora que eu falo Antônio, você fala oi. Ou seja, a latência é mínima. É o tempo em que eu te chamo, é o tempo que transcorre entre eu te chamar e você responder. Às vezes eu falo Antônio, oi. Tá vendo? Uma latência, uma alta latência. Ou então eu falo Antônio, seu oi. Uma baixa latência. Porém, quando você armazena os dados em nuvem, você não está armazenando dados em um servidor que está na internet? Então, olha para você ver, você tem que mandar requisição, essa requisição trafega pela internet, chega no servidor, o servidor responde e isso vai trafegar pela internet até chegar em você. Então, não é baixa latência. Não é de baixa latência. Algo que está armazenado no seu computador tem uma latência muito menor, responde muito mais rápido. Então, essa questão de, ele fala assim, né, sendo adequado para grandes bancos de dados transacionais e aplicações online, né? Você pode usar, sim, para grandes bancos de dados transacionais e tal, mas, nesse caso, o armazenamento local, em servidores locais, acaba ficando muito mais rápido. Tá certo? Então, essa aqui... detalhe, quando ela não tem alternativas assim, você responde certa ou errada. Tá, gente? Aí no gabarito, você marca C ou
é. Beleza? Nesse caso aqui, ela está errada. Ok? Pessoal, nessa aula, nesse bloco, fizemos 5 questões, e essas questões falaram sobre computação em nuvem, né? A parte de internet e redes e por aí vai. Teremos mais blocos de questões aí pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né? Assim que possível eu passo respondendo aqui para vocês. Tá certo? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, bons estudos. Tchau, tchau.